Só que a história anda ao contrário para nós agora, né? Porque ela nos colocou numa posição onde a gente tem que funcionar como defensor da ordem. A gente defende a ordem, a gente defende, o caso brasileiro é muito claro, a gente defende o Supremo Tribunal Federal, a Alexandre de Moraes sempre defendi, certo? A gente faz a defesa das instituições, das negociações com o Congresso, é isso. A gente começa a desconfiar do nosso discurso de ruptura, dizendo, talvez tenha sido isso a culpa, porque afinal de contas esse discurso também alimentou outros tipos de ruptura, e no final a gente vai ser ejetado politicamente, pura e simplesmente. Então, pensando nisso, eu insistia, porque quando eu começava a fazer esse tipo de discussão, sempre tinha alguém que perguntava, então o que fazer? Né? Era um clássico, né? Se fosse em comício, fosse em manifestação, fosse em palestra, fosse em conferência, sempre tinha isso, né? E eu, a princípio, sempre estranhava a questão, porque eu dizia, não, mas como assim? Alguém pergunta para você o que ele deve fazer? Então a resposta padrão era mais ou menos, não, mas você sabe o que fazer, certo? A questão é que a gente está dentro de um horizonte de melancolia muito profundo, parece que a gente não tem confiança na nossa capacidade de força de transformação, blá, 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 né? E de fato nunca funcionou muito bem, né? Até que eu comecei a pensar que, não, mas a questão ela tem uma dimensão importante, é a dimensão da desorientação. E talvez fosse importante sustentar a desorientação por mais tempo, né? Não por niilismo, qualquer coisa ou qualquer um desses fantasmas intelectuais clássicos, né? Que não são mais do que isso, fantasmas intelectuais, né? Mas por operação do negativo, se vocês quiserem, né? A gente tá, então eu posso falar assim, vai dar para entender, pela confiança no processo de negatividade. Ou seja, essa desorientação ela é necessária e sustentá-la é necessária. Ou seja, uma resposta cedo demais é uma resposta ruim, mesmo que ela seja correta, né? E talvez as respostas ainda elas não podem aparecer agora, porque sem isso, se não for assim, você não consegue aprofundar a compreensão da crise. Então, você acha que não, uma resposta rápida consegue dar conta. Não vai dar, a gente sabe disso. Mas não significa nada, só significa efetivamente que a gente perdeu até a coragem de estar diante da verdadeira extensão dos processos. E como a gente diz em psicanálise, metade do problema que você tem se resolve por você conseguir enunciá-lo corretamente. Entendeu? O problema é que você não consegue nem enunciar direito o problema, né? Então aí você não vai conseguir resolver nada. Então, antes de você tentar responder a pergunta, comece a se perguntar se a pergunta está bem feita, né? Se ela está realmente bem formulada, se ela dá conta do que realmente está sendo colocado em questão. E eu acho que esse é um pouco o ponto no qual a gente está, né? E por isso que eu achava que talvez fosse importante um momento onde não é questão de propor soluções, né? Porque aí você vê um cortejo hoje, né? Um cortejo de pessoas oferecendo soluções sobre o bem viver, sobre as novas formas de aliança, novas formas de conciliação, certo? Toda uma fauna enorme, assim, inesgotável, né? E você sabe muito bem que no final das contas, o resultado vai ser mínimo, como sempre, né? Por quê? Porque não é essa a função nossa. Não é essa a função, nossa função é outra. Nossa função não é propor solução, é partilhar a colisão. Nesse momento, sim, né? Permitir, inclusive, que as colisões dos outros elas não sejam objetos de uma espécie de recalque, de resistência, de vergonha, não, mas que elas possam circular em todos os campos, no campo da moral, no campo da política, no campo da estética, no campo das relações sociais no sentido mais amplo possível, certo? No campo da cultura. Eu realmente acredito nisso, né? E não acho que isso seja derrotismo, não acho que isso seja algum tipo de resultado deceptivo ou melancólico, muito pelo contrário. Eu acho que é uma confiança enorme de que por essas vias faz parte do processo as dinâmicas das derrotas, né? Mas as derrotas precisam ressoar. O negócio de você sai derrotado de uma vez, já começa a gritar, falando não passarão, não. É impressionante essa incapacidade crônica de parar diante de uma derrota. É como se isso fosse a pior de todas as derrotas, mas não é. Muito pelo contrário. É a condição para que você consiga não fazer a mesma derrota 2 vezes, né? Não repetir a mesma coisa 3, 4 vezes, que a
A gente é mestre em fazer isso, né? Bom, Vladimir, então, pegando como um gancho, né, essa questão que você tanto ouviu ao tratar desses temas que a gente discutiu agora, e essa sua proposta de um posicionamento diferente diante disso, eu queria lembrar um filme que você participou alguns anos atrás, um filme dirigido pelo Jean-Claude Bernardet e por Rubens Revald, que chama-se #E Agora o Quê? E nesse filme, né, tratam-se dos dilemas políticos do intelectual diante do cenário brasileiro, que naquela época, se não me engano era 2009, 2020, era a ascensão vertiginosa do bolsonarismo no Brasil. No livro O Alfabeto das Colisões, tem um verbete, né, um dos verbetes, trata do intelectual e da condição atual do intelectual. E nele você faz uma provocação a partir da categoria do intelectual orgânico do Gramsci para dizer, né, para caracterizar o que seria uma figura odiosa, né, esse intelectual inorgânico. Quem que seria o intelectual inorgânico? Acho que é o tipo de intelectual que a gente deve ser agora, né? Acho que é um projeto mesmo, né? Por duas razões, acho. A primeira delas, bem, você trouxe esse filme que a gente tinha feito nesse momento, porque a gente percebia muito claramente, a gente entrava num momento onde uma aliança que era importante não se consolidaria, para a gente sair dessa situação. Isso pode parecer tradicional, clássico, mas eu realmente acredito nisso, né? Uma aliança entre as classes intelectuais e a energia negativa das classes subalternas, né? Isso não iria se dar, né? Estava claro. E era simplesmente uma questão digamos, de dramatizar essa situação, né? E por que eu acho importante que ela se dê? Porque todo o processo revolucionário real se constituiu assim. Foi dessa forma, né? Eu não acho que a classe intelectual tem algum tipo de obsolescência e não acho que é moralmente desprezível falar sobre a existência de uma classe intelectual. Eu acho muito significativo uma época que simplesmente tenta fazer com que isso fosse a pior de todos os exercícios de lesa majestade, né? Afirmar que existe uma classe intelectual. Aqueles que mobilizam símbolos, né? Que de uma certa... Parece que é voltar a uma divisão de trabalho manual e trabalho intelectual, sendo que não é nada disso. Na verdade, mobilizam símbolos, estão vinculados a um certo tipo de tradição, certo? Que estão normalmente vinculados ao processo de docência, né? Porque a gente foi jogado todos para a universidade, quer dizer, o modelo Roubaud da universidade conseguiu nos enfiar todo mundo na universidade, então a gente fica com uma classe universitária acadêmica que tem uma força de intervenção política enorme, enorme, nunca perdeu, né? E aí é um tipo de crítica que eu tenho, um pessoal que faz a crítica do que seria a obsolescência das classes intelectuais, das falsas revoluções que elas pregam. Eu diria, é impossível você entender a configuração política atual, do debate atual, com todas essas questões de gênero, todas essas questões de raça, todas as questões de decolonialidade, se não entender a força da universidade como elemento que pauta a sociedade. Essa é a maior prova de que isso era uma falácia, isso era uma farsa, certo? Mas é claro, tem aqueles que vão dizer, não, mas não tem mais a classe intelectual dirigente. Ela nunca existiu dessa forma. Nunca foi assim, né? É uma visão completamente primária do processo, né? Era um outro tipo de estrutura de aliança, certo? A ideia do intelectual, do revolucionário orgânico não era necessariamente, não eram só intelectuais, você tinha uma classe extremamente heteróclita, vinda de várias outras esferas da ação social, que permitia, efetivamente, que você tivesse um tipo de linha de frente, né? Que não era a linha de frente intelectual só, não foi historicamente assim que se constituiu. Eu diria, o que acontece é essa força ela se preservou, né? Por exemplo, sei lá, na Europa você tem até o governo brigando contra a universidade, certo? Sei lá, o governo francês cria o fantasma do islamo-gauchismo, né? Para dizer, olha, tá vendo o que os intelectuais estão fazendo? Ou seja, então, primeira coisa que o Bolsonaro faz quando ganha a eleição, ele faz um discurso contra professor. Falando, olha, vai lá na sua escola, o professor está te doutrinando, filma. É a primeira coisa, a primeira. Assim, literalmente, quando ele está lá numa tábua de surf, ou sei lá, uma coisa assim, certo? Falando, dando sua primeira live para o povo brasileiro, certo? Então isso mostra o que eles têm ciência
de onde pode vir uma desestabilização, certo? Digamos, do horizonte valorativo na sociedade, né? Então, acho sim que essa classe ela existe, só que faz parte da sua adaptação, de sua integração, agir como se não existisse, né? Porque, afinal de contas, nós somos muito bem adaptados, né? Por mais que nossos salários tenham sido rebaixados, bem, você sempre consegue viajar, fazer um colóquio na Croácia, sobra um dia para você arrumar um jantar legal, faz um turismo cultural. A gente foi beneficiado pelo processo de globalização, né? E essa foi uma maneira de você quebrar um tipo de vínculo entre classe intelectual e classes proletárias que era uma promessa de 68, que era uma possibilidade real e concreta, né? Então você vai profissionalizando, você vai tirando do horizonte dessa classe essa possibilidade, então, de fazer de intervir dentro desse processo, né? Não é dirigir nada, mas simplesmente intervir, ajudar nas ressonâncias entre várias lutas e coisas dessa natureza. Ter uma visão crítica do processo, mas crítica não só no processo, da maneira crítica de quem vai dizer, olha, vai dar tudo errado, né? Que isso é, inclusive no Brasil, assim, são vários, né? Que foram se especializaram exatamente nisso, né? Mas eu lembrava de uma carta que o Marx tinha escrito ao Kugelmann sobre a Comuna de Paris. Ele dizia, é muito fácil se nós nos engajássemos nas lutas só com a certeza da vitória, né? Ou seja, isso é para ele falar, eu sei que vai dar errado, eu sei que a Comuna de Paris veio cedo demais, eu sei que ela não vai conseguir realizar, mas não é nossa função ficar quebrando capacidade de entusiasmo revolucionário das pessoas. Nossa função é entrar dentro desse processo, é tentar mobilizar onde for possível mobilizar, é salvar aquilo que vai ser salvo, porque a luta não vai terminar aqui, né? E alguém vai ter que fazer esse processo ressoar, né? Então, ou seja, eu acho que essa mistura de entusiasmo e melancolia, né, ao mesmo tempo, tipo assim, só que a crítica é forte o suficiente para dizer eu não tenho ilusão, eu sei, não vai dar, né? Mas ao mesmo tempo você tem um outro elemento por trás. Fala, bem, mas mesmo que não dê, há uma função a ser realizada, porque esse processo vai ser um processo que vai ser construído assim, né? Vai ser sempre construído cedo demais, vai ser sempre construído errado demais, né? Até o momento em que ele encaixa de uma forma ou de outra. E mesmo quando encaixar, quer dizer, você vai ter que ter toda uma dinâmica para que esse encaixe não se desencaixe o mais rápido possível.